Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Tiago para mais uma aula de matemática. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre múltiplos. Então, foca nos estudos e vamos estudar. Muito bem, galerinha. Para falar sobre múltiplos, nós temos que lembrar que múltiplos têm a ver com divisibilidade, ou seja, tem a ver com divisão, certo? Posteriormente, nós vamos falar sobre divisores, ok? Mas antes, vamos falar sobre múltiplos e para ilustrar essa situação, vamos falar aqui a respeito de uma artesã. O nome dela é Ana e ela gosta de fazer pulseiras. Olha a Ana aqui bem bonita, fazendo aqui as suas pulseiras em seu ateliê. E 2 vezes por semana, Roberta vai ao ateliê da sua mãe para organizar as pulseiras em embalagens e colocá-las no mostruário. Então tá aqui a filha da Roberta, a filha da Ana, né? Ela que é a Roberta, e ela está organizando aqui em embalagens. Observe o seguinte: a cada 5 pulseiras ela coloca em uma embalagem. Então, uma embalagem tem 5 pulseiras. 2 embalagens, então vão ter 10 pulseiras. E em 5 ela vai agrupando essas pulseiras. Tudo bem? Então, observe o seguinte: o número de pulseiras que Roberta anota no caderno é o resultado da multiplicação do número de embalagens que ela já arrumou por 5. Ou seja, uma embalagem multiplica por 5, então quantas pulseiras ela vai ter? Ela terá 5 pulseiras. 2 embalagens. Se cada embalagem tem 5, multiplicando, nós vamos ter o quê? Ao todo, 10 pulseiras. E assim sucessivamente. 3 embalagens, 15. 4 embalagens, 20. 5 embalagens, 25. Observe que aqui é uma mini tabuada do 25, certo? Então, observe o seguinte também. Ao fazer essas multiplicações, ela verifica que 5, 10, 15, 20, 25 são múltiplos de 5. Lembrando, múltiplo tem a ver com multiplicação. Então, veja, o 5 aqui é o resultado do quê? De 5 vezes 1. Por que o 5 é múltiplo de 5? Porque existe um número que multiplicado por 5 que dá 5. Nesse caso, esse número é o número 1. Aqui, veja que também o 10 é múltiplo de 5, porque existe um número, certo? Existe um número que multiplicado por 5 dá 10. Esse número nós já vimos ali em cima, é o número 2. Até vamos fazer o 2 aqui, certo? A mesma coisa nós vamos falar para o 15. Por que o 15 é múltiplo de 5? Porque existe um número, que é o 3, que multiplicado por 5 dá 15. E assim por diante. Bem, mas para a gente não ficar pensando muito nisso, a gente pode ser até a definição, certo? Então, um número natural será um múltiplo de outro se for resultado da multiplicação desse número por algum número natural, certo? E para fazer essas verificações, nós também podemos fazer divisões. Como assim? Por exemplo, a gente aqui não tem o número 5, 10, 15, 20, 25, assim por diante. Pega esses números e divide pelo próprio 5, que é os múltiplos de 5 que nós estamos verificando. Veja, 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1 e o resto 0. Quando a divisão dá 0, nós dizemos que a divisão é exata. E quando isso acontece, quer dizer que esse número de fora é múltiplo de quem está dentro. Certo? Por exemplo, o 5 é múltiplo de 5, porque o resto deu 0. Veja o 10. 10 dividido por 5 deu 2 e o resto é 0. Então, quer dizer que o 10 é múltiplo de 5. A gente também pode dizer o contrário, certo? A gente pode dizer que o 5 é divisor de 10, ou 10 é divisível por 5. Então, quando a divisão dá exata, nós podemos afirmar essas coisas. Observe o 15. 15 dividido por 5 é 3 e o resto 0. E nesse momento eu quero recapitular alguns nomes interessantes para você, meu cara. Veja que o 15, que é o número de fora, nós damos o nome de dividendo. Dividendo. O número que está aqui dentro da chave, nós damos o nome de divisor. O número que está aqui fora, que corresponde ao resto, não tem segredo. O nome dele é resto. É o que restou
da divisão. E esse cara aqui, que está debaixo da chave, é o resultado, que tem o nome de quociente. Nós não podemos esquecer desses nomes. Tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte. Também podemos dizer que 5 é divisor ou fator de 15, que é o que eu expliquei agora há pouco. Ou seja, um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Ou seja, o resto é zero. Tudo bem? Bem, e quando a divisão não é exata? O que a gente pode dizer? Vamos pegar aqui esse exemplo. 34 dividido por 5. Aqui no livro está dessa forma. Eu vou fazer aqui do lado de uma maneira um pouco mais detalhada para que você possa entender melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui 34 dividido por 5. Então, 34 dividido por 5, qual é o número na tabuada do 5 dá 34 ou próximo dele sem passar? Passar. A uva passa, mas o número não pode passar. E aí o que acontece? Vamos olhar a tabuada do 5. Por isso que é importante que você treine tabuada para que você possa entender bem como é que faz as divisões. 34 dividido por 5, vamos tentar aqui o 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Escrevi errado aqui. Vamos apagar. É 25. Está perto ou está longe? Bem, está um pouco longe. Vamos testar o 5 vezes 6. É 30. Bem, 30 ainda já chegou mais perto. Não passou. Será que dá para fazer mais um? 5 vezes 7 é 35. Bem, passou. Então a gente vai pegar quem? O número 6, que é o que já estava aqui. Então 6 vezes 5 dá 30. Aí o 30 aqui fica negativo. Aí 34 menos 30 dá 4. Ou seja, o resto deu zero? Não, o resto deu diferente de zero. Esse símbolo de igual cortado significa diferente. Então, já grave aí, esse símbolo significa diferente, certo? Então, de fato, a divisão não é exata. Deu o resto 4. Nesse caso, dizemos que 34 não é divisível por 5. Ok? Ou seja, 5 não é divisor de 34, ou também a gente pode dizer que 34 não é múltiplo de 5. Tudo bem, galerinha? Bem, aí aqui eu vou deixar print a tela aí. Tente fazer esses exercícios e em próximos vídeos nós vamos fazer a resolução de cada um deles. Não se preocupe, ok? Eu vou pular aqui para o vídeo não ficar muito grande e eu quero continuar aqui falando de algumas coisas importantes. Lá no exemplo do ateliê, ele não falou a respeito de quando ela não fez pulseira alguma. Nesse caso, não haverá nenhum tipo de embalagem. Então, é como se fosse assim, 5 vezes 0. Então, tem sentido eu falar isso naquele contexto? Não. Mas é importante dizer que o zero também pode aparecer nessa brincadeira dos múltiplos. Veja aqui, ó. 0 vezes 7 é igual a 0. O que a gente pode pensar a respeito dessa multiplicação? O 0 é múltiplo de 7? Você sempre tem que pensar naquela pergunta. Existe algum número que multiplicado por 7 dá 0? Se a resposta for sim, então quer dizer que o 0 é múltiplo daquele número. Então, observe. O 0 é múltiplo de 7? Existe algum número que vezes 7 dá 0? Sim, que é o próprio 0. Ou seja, o 0 também é múltiplo de 7. Até eu posso dizer o seguinte, o 0 é um múltiplo universal. Beleza? E observando o resto dessa mini tabuada do 7, veja, o 7 é múltiplo de 7? Sim, porque existe um número que multiplicado por 7 dá 7, que no caso é 1, certo? O 14 é múltiplo de 7? Sim, porque existe um número que multiplicado por 7 dá 14. Nesse caso, pessoal, lembrando, você sempre pode dividir esse cara por esse, tirando 0, né? Até você pode dividir por 0, né? Vamos dizer assim, dividir o 0 dividido por 7. Vamos pegar esse número e dividir por esse. Se o resto for 0, vamos ver. O 0 dividido por 7. Qual o número que eu posso pôr aqui para que isso dê certo? 0, né? 0 vezes 7, 0. Para 0, nada. Então, realmente, o 0 é múltiplo de 7.
Veja aqui, ó, o 7 dividido por 7 dá quanto? Exatamente esse, cara, o número 1. E o resto vai continuar dando 0. E assim você pode fazer com todos, ó. Vamos fazer mais um. 14 dividido por 7 dá 2. E o resto, nada. Então, veja. Vamos pegar aqui o exemplo do 8. O 8. Quais são os múltiplos de 8? 0, o 8, o 16, o 24, o 32. Ou seja, daqui para cá, eu sempre vou andar quantas? 8. Quantas casas? 8. Depois você anda mais 8. E veja, existirá algum último múltiplo? Existe o último múltiplo de 8 agora? Daqui para frente não tem mais múltiplo de 8? Observe que nós temos aqui 3 pontinhos. E esses 3 pontinhos dá a ideia de continuidade. Ou seja, é infinito. Observe o 15 aqui também. Ó. De 0 é o primeiro múltiplo. Ó. O 0 apareceu aqui, que é múltiplo de 8, que é múltiplo de 15. E também a gente vai ver que é múltiplo de 22. O próximo múltiplo de 15 é 15. Depois 30, depois 45 e assim por diante. Andando em 15 em 15. Observe o 22. O primeiro múltiplo é 0. Depois o próprio número que aparece aqui, 22. Depois 22 mais 22, que é 44. Depois 66. E assim sucessivamente. Estão entendendo, gente? Então vamos aqui a algumas observações. Se n é um número natural diferente de zero, então esse número tem infinitos múltiplos. Ok? Por que tem que ser diferente de zero? Porque é o seguinte, se você quer saber os múltiplos de zero, veja, vai aparecer o zero primeiro, como apareceu aqui em todos, ok? Observe também que aqui o próximo seria quem? Eu vou andar em 0 em 0. Então o próximo seria quem? 0. Depois de novo quem? 0 de novo. E assim sucessivamente. Tem sentido isso? Não tem sentido isso. Então, observe que, por isso que o número é natural diferente de 0, para a gente poder fazer essas comparações que nós fizemos aqui com 8, com 15 e com qualquer outro. Né? Se esse número vai ter infinitos múltiplos, igual aqui o 8, 15, 22. O 0 é múltiplo desse número, ou seja, o 0 vai aparecer independente do número que você escolha, certo? E esse número é múltiplo de si mesmo. Observe que aqui, ó, o primeiro múltiplo depois do 0 é quem? O número que eu estava comparando. O 8 aqui aparece, o 15 aparece, o 22 e assim por diante. O número 0 constitui um caso especial. O 0 é o único múltiplo de 0, pois qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0, que é o que eu falei agora há pouco. Tudo bem? Aqui abaixo temos outros exercícios. Você pode printar e verificar também se você consegue fazer. Aqui abaixo nós teremos outros também. Até vou tirar um pouco do zoom. Esse número 9 é um pouquinho grande mesmo. Você pode tentar fazer aí na sua casa. Certo? Então aqui é o 9 e depois você pode fazer o restante. Certo? Na próxima aula nós vamos fazer a resolução desses exercícios. E depois nós faremos também a explicação sobre o que é divisor. O que são divisores de um número. Espero que você tenha gostado da aula. Clique no gostei, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e nos vemos numa próxima vez. Até mais!